Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like, vai estar ajudando muito a gente nesse início de canal. E sem enrolações, vamos ao vídeo. De Jair Bolsonaro e um dos réus na ação do suposto golpe, apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid por meio do perfil @GabrielaR702 no Instagram. O criminalista Eduardo Kuntz, advogado de Câmara, é o interlocutor de Cid nas mensagens reveladas pela revista Veja que comprovam a violação do sigilo da delação. Segundo o documento, foi Cid quem tomou a iniciativa de procurar o advogado por meio da conta clandestina no Instagram. No texto enviado a Moraes, Kuntz declara que documentou as trocas de mensagens e telefonemas para se proteger de uma eventual ação controlada. Com base nas reportagens da revista Veja, as defesas do coronel Marcelo Câmara e de Jair Bolsonaro, Braga Neto e Anderson Torres também pediram a anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid. E mais informações sobre o perfil nas redes sociais que foi usado pelo tenente-coronel. O pedido de anulação, no entanto, já foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, Adalberto Piotto. Esse é o ponto, né? Você pede ao ministro que usou a delação do Mauro Cid para fazer tudo o que ele fez até agora, sigilosos, e aí você recorre a esse mesmo juiz para dizer, olha, essa delação que o senhor apresentou aí, o delator, cheio de contradições, os depoimentos de quem ele acusa foram muito melhores, muito mais claros, muito mais objetivos em relação ao delator, muito claudicante, né? Sem oferecer ali evidências claras, concretas, para que o processo fosse adiante, mas é o mesmo juiz que vai lá e decide, não, fica. Mas fica por quê? Qual é a razão? É porque, neste momento, a delação está sob risco de não valer absolutamente nada. Ela demonstrou ser incapaz de condenar, incapaz de ofertar provas provadas, digamos, diligentes, para levar um processo adiante. E é o mesmo juiz que vai lá e decide, não, eu vou segurar. Porque isso foi a base de toda essa acusação do golpe que nunca existiu, do golpe impossível, de toda essa balbúrdia que se causou, do tempo perdido, do gasto que se teve do ponto de vista na insistência de medidas completamente fora do padrão da justiça brasileira, do que estava inclusive assentado, ou seja, o que foi pacificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que se disse tempos atrás garantista, hoje não tem nada de garantismo, nada no Supremo Tribunal Federal, não para um espectro da política brasileira, um pensamento, um lado do pensamento da sociedade brasileira. A direita, qualquer lei, é mais ou menos assim, né? Para os meus amigos, a lei. Para os inimigos, qualquer coisa. E esse é o tipo de coisa que não deveria estar acontecendo. Mas, novamente, é o juiz que vai lá dizer, ele não vai abrir mão do que ele usou para acusar todo mundo. Porque ele também é o acusador nesse processo todo. É este o ponto que nós precisamos, digamos, ficar mais alertas, porque pouca gente ainda está alerta, ou pelo menos pouca gente que poderia dar opinião clara e, digamos, fazer uma oposição intelectual até o Supremo. Estou me referindo a juristas, dizendo, olha, isso não pode ir adiante. Num tribunal de primeira instância, essa delação seria anulada. Num tribunal de segunda instância, muito provavelmente um juiz de segunda instância não dá para permanecer com esse negócio. No Supremo, não. Nesse momento, qualquer coisa que sirva para acusar tem vida longa, é longevo, é inatacável. Não, não é inatacável, todo mundo viu. E o detalhe, isso tudo foi transmitido ao vivo pela televisão. Nós todos vimos a delação fraca do Mauro Cid, a incapacidade dele de provar o que ele estava dizendo. E vimos também, por outro lado, as pessoas acusadas se defendendo de uma forma muito mais clara, evidente, dando sinais de que, olha, não tem como. Como é que se chegou a essa conclusão de me acusar? Ou seja, mas a delação continua, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o fato. E, Piotto e parceiros, embora o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, já tenha rejeitado o pedido de anulação da delação de Mauro Cid,
O magistrado autorizou a realização de acariações na semana que vem entre o general Braga Neto e o tenente-coronel e o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Moraes também autorizou a acariação entre o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-comandante do Exército general Marco Antônio Freire Gomes. Na mesma decisão, o ministro do STF autorizou que a defesa de Torres anexe a perícia da alegada minuta golpista aos autos do processo. Moraes, inclusive, deu prazo de 48 horas, Silvio, para o Google Brasil informar os dados do responsável por inserir a chamada minuta do golpe na internet. Conforme a solicitação da defesa de Anderson Torres, é necessária uma perícia para constatar se essa minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça é a mesma que circulava no Google. Desse modo, diz a defesa, Anderson Torres saberá se era ou não responsável pelo documento, Silvio. Esse pessoal todo que faz parte de uma frente de acusação, então estão ali policiais federais, a cúpula da Polícia Federal que produziu esse relatório de 900 páginas, o Procurador-Geral da República que assumiu a cadeira em dezembro, embora o tumulto seja em 8 de janeiro daquele 2023, e o ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, é vítima do inquérito, investiga o inquérito, atua como o parquê, ou seja, a figura do agente acusatório, ele é quem faz as perguntas e também julga. Todo esse pessoal hoje é refém de uma farsa. E esse é o grande ponto. Eles são reféns de uma farsa. Porque uma acusação desse tamanho, que nasce de um relatório, de uma investigação de 2 anos, daquilo que seria direito, que não fosse simplesmente uma catarse que se degenerou em vandalismo e depredação, mas que teve associação criminosa armada sem armas, com batom, talvez, estilingues, como comentamos com alguma frequência aqui, e condenamos o crime de vandalismo, ponto. Seguindo, tudo isso é preciso ser construído e erguido de baixo e a partir de, para ser bem exato, de alicerces firmes dentro do conjunto probatório. Não há conjunto probatório, não há materialidade provada, a minuta que você cita não existe, pode ser até que encontrem alguém, e acho bom que procurem, quem é o autor de alguma maluquice colocada no Google um dia. Bom, quantos milhões de brasileiros ou quantos milhões de habitantes do planeta podem ter feito isso? Não sei, vamos checar. Vamos fazer uma acariação, é bom, a acariação é uma ferramenta possível, utilizável para confrontar versões. Então vamos confrontar, vamos ver o que o Mauro Cid tem a dizer depois de ter sido exposto 2 vezes. A primeira, aquela capa da Veja, a conversa que foi gravada, tinha áudio. Agora, a conversa no Instagram do perfil da mulher dele, que ele tentou, a defesa, todo mundo tentou tergiversar, mentir, ele mentiu, ele utilizou rede social quando não podia, portanto ele burlou a regra da colaboração premiada. Essa colaboração premiada não vale mais nada. A letra fria da lei, do ponto de vista jurídico, é impossível considerar essa delação ainda válida. Ela está completamente contaminada. E quando todo o conjunto probatório foi erguido, e a palavra conjunto aqui sequer cabe, está diante de um único pilar, que é uma delação que não existe mais, o que a gente tem a partir de agora é uma coleção de prints e recortes de conversas amalucadas de WhatsApp que não servem mais para nada. Então, você não tem o delator, você não tem a confissão, você tem a mentira, você tem a burla da regra da colaboração, você tem o atropelo de defesa. O que mais resta a partir de agora? Nada, nada. Eles são reféns de uma farsa. Como isso vai sustentar um voto robusto, capaz de condenar alguém, e tanto faz se é o presidente Jair Bolsonaro, se é um ministro, ex-ministro de Estado, um general, ou um anônimo que está pagando um preço muito caro por um crime impossível, tanto faz. Como você constrói um voto em cima do nada, em cima de uma narrativa? Essa é a grande pergunta. Eu quero ver o que eles vão fazer a partir de agora. Então, finalizando, o ministro Alexandre de Moraes vai manter a delação. Bom, até aí é o absolutismo, é o totalitário. Ele faz o que ele quer. A caneta é dele, né? A caneta é minha, eu escrevo o que eu quiser. Mas com base em lei não tem mais nada.
Bom, agora às 6h31 no horário de Brasília, já são mais de 85 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. Se você está aqui conosco, aproveite para deixar o seu like e também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Silvio falou a respeito das mensagens trocadas por Mauro Cid via Instagram. A gente vai ouvir agora os novos áudios de Mauro Cid. Em mensagens de áudio atribuídas a ele, que teriam sido enviadas via Instagram, o tenente-coronel afirma que nunca usou a palavra golpe durante o depoimento à Polícia Federal. E ainda assim, ela foi incluída no processo diversas vezes. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Esse dia que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavras, golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Eu não falei golpe uma vez. E Mauro Cid reclamou de ataques nas redes sociais por perfis alinhados à direita. Quando é para achar um culpado, eles miram no culpado, martelam o culpado, traidor e não sei o quê, para proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe, só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa, Cid diz que teve golpe. Em tom de desabafo, Mauro Cid afirma que perdeu tudo. E vou dizer, mais um desabafo. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê quem se Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, já estava no grupo. General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. Presidente, ganhou milhões em Pix, chegou ao topo, tudo bem, todo mundo no meu par. Quem que se perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, e ainda estou acabando com a vida financeira da família. Carlo Cauti. Evidentemente, estamos ouvindo o áudio de um homem desesperado e homens desesperados falariam qualquer coisa. Mas assim, quando você quer torturar uma pessoa, você a coloca uma condição de desespero, por exemplo, por um excesso de dor, ou, por exemplo, num beco sem saída financeiro, como o Cid acabou de relatar, e ele fala qualquer coisa você queira ouvir. Agora, imagina se um áudio como esse fosse apresentado frente a qualquer tribunal internacional. Qual seria o destino desse processo contra o presidente Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra todo mundo que vimos outro dia no Supremo Tribunal Federal? É óbvio que só isso, não precisa nem falar das delações, 11 delações, agora a violação das regras via Instagram, não precisa nem disso. É só esse áudio, é suficiente para invalidar qualquer tipo de declaração, de delação, de prova oriunda do tenente-coronel Mauro Cid. Só essa declaração demonstra o nível de desespero de uma pessoa que foi privada de sua liberdade pessoal de forma arbitrária, como a gente já falou aqui várias vezes, desde que ele foi preso em 2023, que teve vários casos de arbítrios em sua vida pessoal, uma devassa nos seus telefones, no seu sigilo fiscal, entre outras coisas, que também está vendo a própria família sobre o holofote da mídia e também a lupa do STF. É óbvio que falar qualquer coisa. Está sem dinheiro, o soldo está suspenso, é isso que acontece. Portanto, esse áudio do Mauro Cid, por si só, seria suficiente para demonstrar como esse processo é viciado desde o dia 1, ou seja, desde que Mauro Cid começou a querer falar alguma coisa. Pelo amor de Deus, me libera de tudo isso, eu falo o que você quiser ouvir, né, para tentar acabar com esta tortura. Esse áudio seria suficiente para anular qualquer processo em um país civil e qualquer delação em um país civilizado do mundo. Mas no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes quer manter essa delação ainda vigente. E os áudios prosseguem, Cauti, porque na conversa, Mauro Cid também disse o seguinte, que se sentia abandonado por aliados.
É só ver. Faz uma análise de quando eu fiquei preso os 4 meses, quem me apoiou. Quem saiu da coisa simples, quem saiu na mídia social para me defender? Que me defendeu, não uma vez ou outra não. Botou uma coisa absurda, quem me defendeu, quem brigou por mim? Ninguém. Ninguém. Quem me ajudou? Você, o Paulo, o Van Garten. Não assim, se fizer tudo isso, podiam fazer na esfera de vocês. Mas o entorno, ajudar com a minha filha, né, na equitação, que para minha cabeça foi fenomenal, foram vocês. Que eram coisas que eu tenho, que eu considero e não vou esquecer nunca mais na minha vida. Mas o resto, as pessoas que eu ajudei na campanha, que queriam sempre estar comigo para falar com o presidente, aí, cadê esse pessoal? Quais deputados e senadores foram me visitar? Foram mandar um bolo para mim, uma Coca-Cola? General Mourão, General Pazuello e General Girão. Os 3 militares. Mas ninguém. Hamas também foi. Foi para não. E além disso, o tenente-coronel criticou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por não defender sua situação. E não precisa ir longe. Até hoje, Gabriela fica irritadíssima. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro, não falou de mim. Né? A Raia falou, que legal, né? O Valdemar não defende o Max e o Cordeiro não te defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. Eu tenho amigos, eu tenho você, o Paulo, tem amigos que a gente pode desabafar, a gente pode conversar, mas que tu não tem força para fazer nada. Né? Quem tem força para fazer alguma coisa, está com as mãos amarradas. Nas mensagens de áudio, Mauro Cid afirmou que o STF e a mídia têm uma narrativa pronta sobre o suposto golpe. A mídia já está comprada com a narrativa, o STF está comprado com a narrativa, o Congresso, a liderança do Congresso já está amarrado com a narrativa. Então não tem, se fosse uma ação, não, você vai falar, e aí tudo pronto com o Rodrigo Pacheco, vamos entrar com impeachment, e aí vamos arrebentar e vamos acabar com ele. Pô, vou pra guerra. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, sou o que mais apanho, é só pegar lá da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista, eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? Eu tô sozinho. Bom, Adalberto Piotto, lembrando que a defesa de Mauro Cid informou que não analisou ainda esses diálogos, não confirmou a autenticidade das mensagens. Tá, mas vamos pegar pelo valor de face, então. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo para vocês uma notícia, Conexão Política aqui. 2 dias após anunciar a pretensão de disputar o Senado, Carlos Bolsonaro é indicado pela PF, vereador do Rio de Janeiro, por incluir um inquérito que apura suposto esquema de monitoramento ilegal. A Polícia Federal indiciou o vereador Carlos Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramargem. O inquérito que investiga o uso de chamada arma paralela para supostos fins políticos e pessoas durante o governo federal. O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que agora analisa os elementos do caso, e as investigações indicam que o esquema teve indício como comandava a Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a PF, a estrutura foi utilizada para monitorar de maneira ilegal o ministro do Supremo, parlamentares, jornalistas e outros indivíduos considerados adversários políticos. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, a apuração revelou que o grupo usou o software FragMiling, um sistema com a capacidade de rastreamento de celulares por meio de redes 2G, 3G e 4G. O programa permite localizar os aparelhos com base no número de telefones, identificar em tempo real a posição do usuário em um mapa. Entre os nomes supostamente constam do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux, além do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A PF sustenta que a estrutura de espionagem funciona pagamente aos canais oficiais da agência, sem
responsabilidade judicial e com finalidades alheias ao interesse público. O indiciamento de Carlos Bolsonaro ocorre 2 dias após o vereador anunciar publicamente a intenção de disputar a vaga de senador federal por Santa Catarina nas eleições em 2026. Com um relatório em mãos, cabe à Procuradoria-Geral da República decidiu se apresentar denunciando contra as investigações. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Esse foi o vídeo. Comente aí de que cidade vocês estão assistindo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.